Quando a escuridão toma sua vida, o Espírito Santo age em silêncio. Quando a escuridão toma conta da sua vida, ela não avisa. Ela chega devagar, silenciosa, invisível. Primeiro você sente o peso nos ombros, depois vem o vazio no peito. E então, o silêncio de Deus. Nada responde, nada se move. E você começa a se perguntar: será que fui abandonado? Será que o Espírito Santo se afastou? É nesse exato momento, quando tudo parece perdido, que começa o agir mais profundo, mais silencioso e mais transformador do Espírito. A ausência de barulho não é ausência de presença. O Espírito Santo não precisa fazer barulho para transformar tudo dentro de você. Ele trabalha na contramão da lógica humana. Enquanto você procura sinais exteriores, ele já está cavando túneis de cura, restauração e renascimento no seu interior. Enquanto você espera trovões, ele sopra brisas. Enquanto você exige respostas, ele forma raízes. A escuridão, na verdade, é o ventre onde o Espírito gera aquilo que os olhos ainda não podem ver. E muitas vezes ele escolhe o silêncio como o solo fértil onde a fé verdadeira pode brotar. O silêncio não é punição, é um convite, um chamado para um nível mais profundo de dependência. É no silêncio que ele muda o ritmo da sua alma, te convida a escutar com o espírito, não com os ouvidos. E é aí que tudo começa a se revelar. Você não caiu em silêncio. Você foi conduzido ao secreto. E no secreto, o céu se abre de forma diferente. O Espírito Santo não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. Cada silêncio tem uma arquitetura espiritual. Cada ausência aparente é uma sala onde ele está construindo algo novo. Quando você sente que tudo parou, é porque o céu está preparando uma reconfiguração dentro de você. O silêncio, muitas vezes, é a assinatura de que Deus está trabalhando onde você não vê. Há dores que não se curam com palavras, feridas que não cicatrizam com explicações, situações que não se resolvem com conselhos. É por isso que o Espírito Santo se move de forma tão sutil, quase imperceptível. Porque o que ele está fazendo em você, nesse momento, é maior do que a sua mente pode entender. É por isso que o céu silencia, para que a sua alma ouça o que o barulho da vida não permite mais perceber. Quando você não sente mais forças nem para orar, quando a Bíblia parece letra morta, quando o louvor não te toca como antes, é sinal de que você entrou em um território onde só o Espírito Santo pode operar. E ele está operando, intercedendo, te carregando no colo sem que você perceba. O silêncio não é ausência, é ação divina em outro nível. É a resposta mais madura que o céu pode dar a um coração que está sendo transformado no profundo. Esse vídeo é uma convocação espiritual. É um sinal profético de que você não foi esquecido. Se você está ouvindo isso, é porque o Espírito Santo quis te encontrar hoje, nesse exato momento. Ele quer te revelar algo que a correria da vida te impediu de perceber. Que há um mover acontecendo agora, dentro de você, no silêncio, na escuridão, no profundo. Prepare-se, porque a partir de agora vamos mergulhar em 12 capítulos que vão abrir seus olhos espirituais para enxergar o que está sendo feito por trás do véu. Cada capítulo será uma chave, uma revelação, um espelho da sua própria história. O que você vai ouvir não é teoria, é o que o Espírito Santo está fazendo na sua alma neste exato momento. E tudo começou quando o céu ficou em silêncio, a escuridão que cala a alma, quando nem a oração parece fazer sentido. Existem momentos em que o escuro não está fora, está dentro. Você acorda e parece que um manto invisível cobre tudo. Não é apenas tristeza, é paralisia, não é só desânimo, é um cansaço que vem da alma. Você tenta orar, mas as palavras não saem. Você tenta louvar, mas a música não alcança mais o coração. Parece que algo travou.
que a conexão foi cortada e, no fundo, você começa a pensar que algo está errado com você. Mas o que você está vivendo não é uma falha espiritual. É um processo espiritual. A alma, em certos períodos, se cala não porque está distante de Deus, mas porque está sendo moldada por Ele. A escuridão que você sente não é o fim da luz. É o intervalo onde Deus te ensina a enxergar sem os olhos. Quando a oração parece não fazer mais sentido, não é porque o Espírito se foi, é porque ele mudou a forma de se revelar. A alma silenciosa é como um campo adormecido no inverno. Aparentemente, nada cresce, nenhuma flor, nenhum som, nenhuma cor. Mas é ali, debaixo da terra, que as raízes estão se aprofundando. É ali que o Espírito Santo está agindo com mais intensidade, porque é na escuridão que ele forma resistência, sensibilidade, intimidade. A ausência de palavras é o espaço onde o Espírito deposita discernimento. Você pode pensar que está frio, distante, seco, mas há um tipo de oração que só o silêncio da alma consegue fazer. É o gemido não verbalizado, o olhar perdido no teto, a lágrima que escorre enquanto você não sabe nem o que pedir. Essas expressões sem linguagem são compreendidas no céu como clamor, porque o Espírito Santo não depende das suas palavras. Ele ouve sua alma, ele responde à sua dor antes mesmo que você consiga explicá-la. Esse vazio que você sente não é castigo, é um convite. Deus está te chamando para sair da superfície e mergulhar no profundo, onde não há fórmulas, onde não existem certezas, onde Ele mesmo será o sustento. Quando a oração se torna difícil, é sinal de que a fé está sendo purificada, porque a fé que permanece sem resposta é mais preciosa do que a fé que vive de confirmações. A oração que não flui é muitas vezes a oração mais sincera, porque não tem aparência, não tem performance, não tem palavras bonitas, tem apenas verdade. Uma alma ferida, despida, entregue. E é essa entrega crua, silenciosa e real que move o coração de Deus. O Espírito Santo não precisa de grandes orações. Ele precisa de corações rendidos. E um coração em silêncio já é, por si só, um altar onde ele se manifesta. Há uma beleza rara na escuridão da alma, uma beleza que só o céu entende, porque ali, sem barulho, sem distrações, sem interferências, o Espírito Santo encontra espaço para fazer aquilo que a correria da vida impedia: curar, reorganizar, conduzir. Talvez você ache que está parado, mas é nesse silêncio que a sua alma está sendo empurrada para mais perto do céu. Não lute contra esse tempo, não fuja do silêncio, não se culpe por não conseguir orar. Apenas fique, respire, espere, porque o Espírito Santo está ali, agindo onde você não vê, tocando onde você não sente. E, sobretudo, amando quando você nem consegue se amar. A oração que você não faz com a boca, ele faz por você com o Espírito. E o céu responde, o Espírito que chora contigo, o ministério silencioso do Consolador. Há momentos em que não precisamos de respostas, precisamos de presença. Não de explicações, mas de alguém que apenas fique, que permaneça quando tudo desmorona. E o Espírito Santo é esse alguém. Ele não se afasta no caos, não se cala por desprezo. Ele se aproxima no momento em que você mais se sente abandonado. E se você prestar atenção, vai perceber que o silêncio dele não é frieza, é compaixão. O Espírito Santo tem um ministério que poucos conhecem, o ministério do consolo silencioso. Enquanto todos te cobram força, postura e fé, ele senta ao seu lado e apenas fica, sem julgamento, sem pressão, sem exigir que você se levante. Ele não repreende sua dor, ele a compartilha. Não diz, reaja. Ele diz em silêncio, eu sei o que você está sentindo. A palavra diz, em Romanos capítulo 8, versículo 26,
que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa? Que há uma linguagem que vai além da fala, que existem momentos tão intensos, tão confusos, tão escuros, que nem o nosso espírito sabe o que pedir. E é nesse momento que o Espírito Santo entra em cena como um intercessor silencioso. Ele pega sua dor, sua confusão, sua exaustão e traduz tudo diante do Pai. Enquanto você sente que está quebrado por dentro, Ele recolhe os pedaços com ternura. Enquanto você chora sozinho, Ele está ali derramando lágrimas contigo. Mas as lágrimas dele não são de impotência, são de identificação. Ele é o Espírito que conhece suas emoções mais profundas, até aquelas que você nunca revelou a ninguém. Ele conhece os gritos que você engoliu, os traumas que você enterrou, as culpas que você carrega sem conseguir explicar. E Ele não se assusta com nenhum deles. Há um mistério nessa companhia silenciosa. Ela cura sem falar. Ela fortalece sem te forçar. Porque o Espírito Santo não está preocupado com a sua performance espiritual, mas com a sua essência. E quando você não tem forças nem para orar, é como se Ele dissesse: você já está orando. O seu silêncio é um clamor. A sua lágrima é minha oração por você. O ministério do Consolador não é barulhento. Ele não invade, não pressiona, não grita. Ele permanece. Ele se assenta na sua dor, como quem sabe exatamente o peso que você carrega. Ele é o único capaz de compreender a profundidade de um coração ferido sem necessidade de palavras. E é justamente nesse silêncio mútuo que acontece o milagre, o consolo verdadeiro, aquele que não vem da mente, mas do Espírito. Você não precisa fingir que está bem diante do Espírito Santo. Ele é o único que sabe exatamente o quanto você está lutando. E é por isso que Ele te consola antes mesmo que você peça. O choro que você considera fraqueza, para Ele é adoração. A pausa que você considera desvio, para Ele é tratamento. E a noite escura que parece não ter fim, é para Ele um tempo de restauração profunda. Há dores que não se explicam. Há feridas que não se curam com palavras, mas há um Espírito que não precisa que você diga nada para começar a curar. Ele apenas está, presente, constante, fiel. Você não está sozinho nesse vale. O Espírito Santo chora com você, ora por você e prepara silenciosamente a sua volta. Porque Ele nunca se afasta de um coração quebrantado. Ele se aproxima ainda mais. Esse é o ministério silencioso do Consolador. Ele não apaga a dor, fingindo que ela não existe. Ele caminha com você dentro dela, até que você esteja pronto para sair. Não porque você forçou um sorriso, mas porque foi curado de verdade. A fé que nasce no escuro, como a ausência de luz, revela a presença de Deus. A fé que mais impressiona o céu, não é a que brota na luz, mas a que floresce na escuridão. É fácil crer quando tudo está bem, quando os sinais confirmam, quando as portas se abrem e a voz de Deus é clara. Difícil é manter os olhos fechados e, mesmo assim, continuar caminhando, confiando que o chão vai aparecer debaixo dos seus pés. Difícil é crer quando a resposta não vem, quando o milagre atrasa, quando o céu parece calado. Mas é exatamente aí, nesse silêncio sombrio, que o Espírito Santo forja a fé mais pura, mais honesta, mais valiosa. A escuridão espiritual não é sinal de ausência divina. Ela pode ser o útero onde Deus está gerando algo que ainda não tem forma, mas já tem propósito. É nesse ambiente de aparente abandono que o Espírito começa a trabalhar a essência da sua confiança. Ele começa a te ensinar que fé não é emoção, nem sensação, nem confirmação. Fé é decisão. É permanecer mesmo sem entender. É obedecer mesmo sem sentir. É declarar mesmo quando a alma está em pedaços.
O Espírito Santo não busca crentes que apenas andam por vista. Ele busca aqueles que aceitam andar por fé, mesmo que isso signifique tropeçar no escuro de vez em quando. Porque é nesse tropeço que você descobre quem sustenta seus passos. É no silêncio do céu que você aprende a ouvir a sua própria entrega. E é na ausência de respostas que sua oração se torna mais sincera, mais crua, mais real. O Espírito Santo valoriza quando você ora sem certeza, quando você canta mesmo em pranto, quando você louva em meio à dúvida, porque essa fé é viva. Existe um tipo de maturidade que só cresce quando a luz se apaga. A luz revela os caminhos, mas a escuridão revela o caráter. E o Espírito Santo não está tão interessado em te levar rápido ao destino quanto está comprometido em te transformar no caminho. Quando você não vê nada, é quando ele mais trabalha. Quando você sente que está parado, é quando ele mais te molda. Ele usa o escuro não para te punir, mas para te purificar, para te fortalecer de dentro para fora, para arrancar de você a dependência das circunstâncias e te posicionar sobre a rocha da convicção espiritual. Abraão creu mesmo quando não tinha herdeiro. José confiou mesmo preso numa cadeia. Ana continuou orando mesmo sendo humilhada. Davi adorou mesmo fugindo de cavernas. E Jesus, mesmo no Getsêmani suando sangue, não recuou. Todos eles passaram pela escuridão, mas a fé deles brilhou porque escolheram confiar no invisível. Você não é diferente. Sua fé está sendo refinada. O Espírito Santo está usando o escuro para provar que você pertence à luz. Não tenha medo da ausência de sinais. O céu não precisa gritar quando sabe que você já aprendeu a escutar com o coração. Não espere entender tudo para continuar andando. O Espírito Santo não revelou o plano inteiro porque está construindo sua fé em cada passo. E cada passo dado no escuro tem um valor eterno, porque a fé que nasce na dor, no silêncio, na dúvida, se torna a base de uma vida que não se abala. Você pode até não sentir agora, mas o céu te aplaude quando você ora com lágrimas, quando adora sem respostas, quando se levanta mesmo sem forças. Isso é fé. Isso move o coração de Deus. E o Espírito Santo está com você, ainda que em silêncio, forjando uma nova versão de quem você é. Uma versão que não depende da luz para crer, mas que ilumina os outros com o brilho de quem aprendeu a confiar no escuro. Quando o Espírito Santo cala para ensinar, o silêncio como método de crescimento. Há momentos em que o Espírito Santo parece calado, nenhuma direção, nenhuma sensação, nenhuma palavra. O céu parece distante, a oração ecoa como em uma sala vazia. E tudo o que antes fluía com tanta clareza se torna uma travessia no deserto. Mas o silêncio do Espírito não é descaso, e muito menos ausência. É um método, é um processo, é uma aula que não vem com explicações, mas com revelações interiores. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o volume mais alto da sua pedagogia espiritual. O Espírito Santo ensina quando fala, mas transforma quando silencia. Porque o silêncio exige de você algo que nenhuma outra situação exigiria: maturidade. Quando tudo parece estar calmo demais, quando as emoções esfriam e a presença não é mais sentida com a mesma intensidade, é ali que o Espírito começa a sondar as motivações do seu coração. Você está buscando a Deus por quem Ele é, ou apenas pelo que Ele faz? Está adorando por convicção ou por estímulo emocional? A ausência de resposta não é castigo, é treinamento. É como um professor que silencia durante a prova, não porque abandonou o aluno, mas porque já ensinou o necessário para que ele caminhe com confiança. O Espírito não silencia para te punir, mas para testar o quanto da palavra realmente entrou em você. E nesse teste silencioso nasce uma nova sensibilidade. Você começa a perceber a presença de Deus nas pequenas coisas, nos gestos simples, nos detalhes.
começa a entender que o Espírito também age quando não se manifesta. Esse silêncio também revela suas carências espirituais. Quando não há voz celestial, a carne tenta gritar, a mente se agita, a ansiedade tenta tomar o lugar da confiança. Mas é justamente aí que o Espírito está te ensinando a dominar os ruídos internos, a calar os clamores da alma para ouvir o sussurro da eternidade. É um chamado à profundidade. A oração que não depende de palavras, mas de rendição. Ao louvor que não depende de instrumentos, mas de entrega. Muitos confundem silêncio com indiferença, mas o Espírito Santo nunca é indiferente. Ele apenas retira os apoios visíveis para fortalecer os invisíveis. Ele te leva ao lugar onde você aprende a confiar sem confirmação, a crer sem estímulo, a esperar sem provas. Porque é aí que nasce o tipo de fé que sustenta ministérios, famílias, vocações e que não se abala com ventos nem com tempestades. É nessa maturidade que o Espírito confia revelações maiores, direções mais ousadas e missões mais profundas. Há bênçãos que não são liberadas na euforia espiritual, mas na constância do silêncio. Há unções que não vêm com gritos, mas com quietude. Há curas que não chegam com lágrimas, mas com a firmeza de quem escolhe permanecer, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. O silêncio do Espírito é um convite ao crescimento. Não é o fim da conversa, é a pausa necessária para que sua alma aprenda a escutar o que não se diz, mas se revela. Se você está vivendo esse silêncio agora, não fuja. Não tente preenchê-lo com barulhos humanos ou distrações espirituais. Permaneça, fique, aprofunde-se, porque o que o Espírito está formando dentro de você nesse tempo vai te sustentar em lugares onde o barulho da emoção não te sustentaria. Ele está criando raízes, está preparando sua estrutura interior para suportar o peso daquilo que virá. E quando a voz voltar, porque ela vai voltar, você não será mais o mesmo. Você terá crescido, terá amadurecido, terá se tornado alguém que não apenas ouve a voz de Deus, mas que também sabe o valor do silêncio dele. Alguém que, ao invés de temer o silêncio, reconhece nele a presença de um Deus que ensina como nenhum outro mestre. O Espírito Santo está te treinando. E esse treinamento silencioso é a chave para um novo nível de intimidade com o céu. A escuta que liberta, como o Espírito Santo fala sem som. Há um tipo de escuta que não depende do ouvido humano, mas da alma em silêncio. Uma escuta que acontece no espírito, quando todos os outros sentidos se rendem e o coração se aquieta diante de Deus. É nesse lugar que o Espírito Santo fala, não com palavras audíveis, mas com toques invisíveis. Ele não precisa de voz alta para se fazer entender. Porque onde há rendição verdadeira, uma impressão leve pode transformar um destino inteiro. A maioria das pessoas espera que o Espírito fale como os homens falam, com explicações, com frases claras, com respostas visíveis. Mas o Espírito fala em códigos eternos. Ele se comunica por meio de convicções internas que não se explicam, mas que teimar em ignorar é como trair a própria alma. Ele move você por impulsos que parecem suaves demais para serem levados a sério. Mas são esses impulsos que evitam tragédias, que geram arrependimento, que mudam rotas inteiras sem precisar de uma só palavra. O Espírito Santo não compete com os barulhos da sua vida. Ele espera você aquietar, porque sua voz é mais clara na atmosfera onde a ansiedade se cala e a carne se dobra. Ele fala por paz, uma paz que ultrapassa o entendimento e contradiz a lógica. Quando todos ao seu redor dizem sim, mas você sente uma inquietação que te impede de avançar, é o Espírito dizendo não. Quando nada externo mudou, mas algo dentro de você se acalma de forma sobrenatural, é Ele dizendo, confia. Essa escuta sem som
não é falta de revelação, é o nível mais alto dela, porque exige sensibilidade espiritual, exige silêncio interior, exige que você não dependa mais de sinais externos para obedecer. Deus fala com quem está disposto a ouvir o que não está sendo dito, com quem discerne a presença dele nos detalhes, com quem percebe que às vezes um incômodo, uma lágrima inesperada, uma vontade de orar do nada, não são coincidência, são visitas do céu. É assim que ele liberta, porque quando você aprende a escutar sem som, você deixa de ser escravo do caos. Você não precisa mais que o mundo mude para ter paz. Você não precisa mais de confirmações humanas para ter direção. Você não precisa mais de respostas para continuar confiando. A escuta que liberta é aquela que abre espaço para o Espírito habitar sem distrações, que prepara o altar da intimidade onde ele se revela sem precisar explicar. Muitas vezes é nesse silêncio que decisões eternas são tomadas. Você está ali, em oração, e não sente nada. Mas algo dentro de você começa a inclinar sua vontade. Você se vê tomando decisões que antes pareciam impossíveis. Você abandona vícios, perdoa pessoas, renuncia a caminhos, e quando percebe, foi conduzido por uma mão que não viu, mas que esteve guiando você o tempo todo. É o Espírito sussurrando ao seu espírito. É o céu reorganizando sua história sem levantar a voz. E talvez você se pergunte, mas como saber se é o Espírito e não a minha mente? A resposta é simples e espiritual. A mente argumenta, o Espírito convence. A mente racionaliza, o Espírito pacifica. A mente hesita, o Espírito impulsiona com amor. A voz do Espírito nunca vem com peso, mas com clareza. Nunca vem com culpa, mas com arrependimento que cura. Nunca vem com confusão, mas com um direcionamento que liberta. Você não precisa ouvir Deus com seus ouvidos. Precisa percebê-lo com o Espírito. Porque o Espírito Santo não é um mestre de palavras, é um mestre de presença. Ele entra sem fazer barulho, mas muda tudo por dentro. Ele não fala como os homens falam, mas quando você o ouve, nada mais precisa ser dito. Tudo se alinha, tudo se organiza, tudo encontra sentido. Se você está nesse lugar agora, onde parece que o céu está em silêncio, talvez seja porque Deus está te ensinando a escutar sem som, a confiar sem sinais, a perceber sem ver. Porque é nesse ambiente que nascem os verdadeiros profetas, aqueles que não vivem pelo que sentem, mas pelo que sabem, aqueles que escutam o céu até quando ele parece mudo, porque já aprenderam que o Espírito fala sim, mas só com quem escolhe escutar com o coração. A caverna de Elias, o lugar onde o Espírito Santo sussurra depois da tempestade. Há momentos em que Deus permite que tudo à nossa volta desmorone. E ainda assim, não diz uma só palavra. É aí que entramos na caverna. Não a caverna física, mas a espiritual. Aquele lugar onde a alma cansada se esconde porque não aguenta mais lutar. Onde o coração decepcionado se recolhe porque já não espera mais respostas. Foi ali que Elias entrou. Não para desistir da vida, mas para tentar escapar do peso de uma missão que parecia insuportável. E foi ali, no mais profundo silêncio, que o Espírito Santo sussurrou. O Espírito não chegou com trovões, nem com raios. Ele não se manifestou no terremoto nem no fogo. Tudo isso passou diante do profeta. Barulhos intensos, sinais impressionantes. Mas o Espírito não estava neles. Ele veio depois, num sussurro suave, que quase não se percebe. E, no entanto, foi esse sussurro que fez Elias sair da caverna. Porque quando o Espírito fala assim, mesmo o desespero se curva, mesmo o medo obedece. Essa cena não é só sobre Elias, é sobre você, sobre os dias em que tudo parece intenso demais, cobranças, batalhas, perdas, inseguranças, e ainda assim Deus permanece em silêncio. É sobre as noites em que você implora por um sinal, mas só recebe silêncio.
E esse silêncio parece um abandono. Mas o Espírito não se manifesta no barulho das emoções, nem nas explosões das circunstâncias. Ele fala depois da tempestade, quando tudo silencia. Ele fala quando você está sozinho na caverna, sem mais forças para pedir. A caverna é o lugar do fim das forças humanas. É onde os dons não funcionam mais, as palavras se esgotam, a fé se torna frágil. Mas é também onde Deus restaura profetas, porque o sussurro do Espírito só é percebido por quem já se calou por dentro. É ali que você aprende a ouvir o que não é dito, a discernir a voz de Deus mesmo quando o céu parece vazio. Porque Ele não te abandonou, Ele apenas te atraiu para o único lugar onde você estaria pronto para escutá-lo de verdade. O sussurro do Espírito é profundo, não grita, mas revela. Ele não traz respostas que você esperava, mas traz perguntas que te reposicionam. O que você está fazendo aqui, Elias? Não foi uma bronca, foi um chamado, um lembrete, um realinhamento. O Espírito não apareceu para acusar, mas para relembrar ao profeta quem ele era, de onde veio e para onde ainda precisava ir. E é isso que ele faz com você na sua caverna. Ele não vem para te condenar pela fraqueza. Ele vem para ativar novamente a missão que você pensou ter perdido. Quantas vezes você já quis desistir porque achou que Deus se calou? Quantas vezes você interpretou o silêncio como reprovação, mas o Espírito Santo não te deixou. Ele apenas esperou que todo barulho cessasse para que o sussurro dele fosse ouvido, porque há verdades que só podem ser reveladas em silêncio. Há curas que só se completam na solidão. Há missões que só se reacendem quando o coração se quebra e Deus o reconstrói com suas próprias mãos. E depois do sussurro, Elias saiu da caverna, não com todas as respostas, não com uma solução pronta, mas com nova direção, com nova força, com nova sensibilidade. Porque o que mudou não foi o cenário, foi a forma como ele voltou a ouvir. E é isso que o Espírito quer fazer com você. Ele não vai falar como você imagina. Vai sussurrar o suficiente para reacender sua alma. Vai soprar uma palavra no Espírito que muda tudo, mesmo sem mudar nada por fora. O sussurro do Espírito é mais forte que qualquer grito do mundo. Ele é sutil, mas move montanhas internas. Ele é calmo, mas levanta profetas que estavam no chão. Ele é silencioso, mas gera missões que transformam gerações. E se você está na caverna hoje, sem forças para sair, saiba, o Espírito Santo já está aí com você. Não espere o terremoto, não busque o fogo, espere o sussurro. Ele está vindo, e com ele vem a voz que cura, restaura e envia. A cura invisível, como o Espírito Santo restaura enquanto você dorme. Existem curas que Deus não realiza quando estamos acordados, justamente porque quando estamos acordados demais, pensamos demais, resistimos demais, lutamos demais. Há feridas que o Espírito Santo escolhe tratar quando estamos inconscientes, quando finalmente entregamos o controle e descansamos. E é durante a noite, enquanto o corpo repousa e a alma se aquieta, que o céu trabalha em silêncio. Quando você dorme, o Espírito Santo entra nas regiões do seu ser que a sua mente consciente jamais conseguiria acessar. Você pode até ir para a cama sem entender como vai suportar mais um dia. Pode fechar os olhos com lágrimas, sem saber se está orando ou apenas se desabando em silêncio. Mas mesmo assim, enquanto você se entrega ao sono, ele começa a agir. Não com barulho, nem com revelações grandiosas, mas com toques delicados, invisíveis, profundos. Ele visita seus pensamentos mais ocultos, acalma as tempestades internas que você nem sabe nomear, apaga memórias tóxicas que te aprisionam sem perceber. Ele silencia acusações antigas que ecoam nas madrugadas da sua alma. A cura que acontece enquanto você dorme não precisa da sua permissão verbal,
porque ela parte da sua misericórdia. O Espírito Santo respeita seu limite, mas não ignora sua dor. Ele percebe o que você mesmo tenta esconder de si. Por isso, enquanto você descansa, ele age. Enquanto você se desliga do mundo, ele reordena seus sentimentos, reorganiza suas esperanças, limpa o campo de batalha emocional que ficou esquecido durante o dia. E no dia seguinte, você acorda diferente, sem nem entender exatamente por quê. Mas algo mudou. Algo foi removido, algo foi restaurado. Durante o sono, o Espírito toca sua identidade ferida. Aquela parte de você que não se sente digno, que carrega culpa, que vive exausto por tentar agradar a todos, inclusive a Deus. Ele vai até esse núcleo silencioso da sua alma, como um cirurgião celestial, e ali opera com precisão. Sem dor aparente, sem explicações, sem aplausos, mas com resultados eternos. Porque quando o Espírito Santo te cura enquanto você dorme, é como se você acordasse mais leve, mais inteiro, mais sensível ao céu. Muitos pensam que a cura espiritual acontece apenas em momentos de oração intensa, de jejum profundo, de louvor exaltado, e sim, tudo isso é poderoso. Mas há um lugar onde o Espírito atua com uma ternura que nenhuma liturgia pode alcançar. O travesseiro molhado pelas lágrimas que ninguém viu. O Espírito Santo honra o coração quebrantado que adormece sem força, mas com um fio de esperança. E ele transforma esse sono em território santo. O quarto se torna altar. O silêncio vira linguagem. A noite se torna cenário de restauração. Algumas das suas respostas mais importantes não vão chegar por palavras, mas por paz. Paz inexplicável, que você não sabe de onde veio, mas reconhece como divina. Ela é fruto do toque silencioso do Espírito enquanto você dormia. Ele sussurrou ao seu espírito que você ainda é amado, que ainda há promessas de pé, que ele ainda está com você, que a dor que hoje grita será o testemunho de amanhã. E isso tudo aconteceu enquanto você descansava, quando já não havia resistência, apenas entrega. Lembre-se, o Espírito Santo não precisa que você esteja forte para agir. Às vezes, ele precisa que você esteja fraco o suficiente para se render. Que você esteja cansado o bastante para parar de lutar com suas próprias armas. Que você adormeça, não por desistência, mas por confiança. Quando você fecha os olhos sem entender nada, ele começa a escrever uma nova página. Quando o corpo se entrega ao sono, o céu entra em ação com cura, com alívio, com renovo. E talvez, ao acordar, você não tenha ainda todas as respostas. Mas vai perceber que o coração já não dói como antes, que aquele peso foi retirado, que algo foi costurado por dentro. Não subestime esse mover invisível. O Espírito Santo é especialista em curar silenciosamente. E a noite é o palco preferido dele para agir onde ninguém vê, mas onde tudo muda. Se hoje você dorme com dor, saiba, ele já está preparando sua madrugada para ser um solo fértil de cura e ressurreição. A solidão como território santo, quando a ausência de tudo abre espaço para Deus. A solidão dói. Não há outra forma de começar esse capítulo. Ela machuca de um jeito que ninguém vê. Você pode estar rodeado de pessoas, estar em um ambiente barulhento, estar até sorrindo, e ainda assim sentir-se profundamente sozinho. Mas há algo que poucos compreendem. A solidão não é apenas ausência de companhia, mas muitas vezes é um chamado do Espírito Santo, um convite silencioso para um encontro que não pode ser partilhado com mais ninguém. A solidão, quando entregue a Deus, se transforma em território santo. Existem temporadas em que tudo parece se afastar. Amigos se calam, familiares não entendem, conexões se rompem sem explicação. E você olha ao redor e se pergunta onde errou. Por que ficou sozinho? Por que todos foram embora?
Mas o que você ainda não percebeu é que, às vezes, o Espírito Santo permite esse esvaziamento porque está preparando um espaço exclusivo só para Ele. Enquanto você sente abandono, Ele vê oportunidade. Enquanto você sente perda, Ele está iniciando um processo de intimidade que só pode acontecer no secreto. Jesus passou por isso. Ele foi deixado sozinho tantas vezes. No deserto, ninguém o acompanhou. No Getsêmani, seus amigos dormiram. Na cruz, foi abandonado até por aqueles que prometeram ficar. Mas foi nesses lugares de absoluta solidão que a glória de Deus se manifestou com mais profundidade. O Espírito Santo não tem medo da sua solidão. Pelo contrário, Ele a visita, Ele a preenche e Ele a santifica. É nesse lugar silencioso, sem distrações, sem plateia, que Ele sussurra verdades que só os íntimos conseguem ouvir. Na solidão, o barulho do mundo cala. A opinião dos outros perde força. A performance religiosa não tem mais sentido. Fica só você e Ele. E isso é assustador no começo, mas profundamente libertador depois. Porque é nesse espaço sagrado que você começa a ouvir quem você realmente é. É onde suas máscaras caem, onde sua fragilidade aparece sem medo, onde o Espírito Santo te revela que você nunca esteve sozinho, você apenas estava sendo separado. Ser separado não é ser rejeitado. Ser separado é ser escolhido para algo mais profundo. Enquanto todos vão em frente, o Espírito te esconde. Enquanto os outros recebem aplausos, Ele te leva ao anonimato. Não como castigo, mas como proteção, como preparação. Porque há revelações que não podem ser recebidas em meio à multidão. Há curas que só acontecem quando a alma se aquieta. Há visões que só se têm quando os olhos humanos se fecham. E isso acontece na solidão. Quantas vezes você reclamou do silêncio de Deus, da ausência das pessoas, da falta de apoio, sem perceber que o céu estava apenas te chamando para mais perto, que o Espírito Santo estava afastando ruídos, distrações e presenças vazias para finalmente ter você só para Ele. A solidão dói, mas também revela. E muitas vezes revela um amor que você nunca experimentou antes, o amor do Espírito que entra no seu quarto vazio e o transforma em altar. Nesse lugar, as lágrimas são recebidas como adoração. As perguntas são ouvidas sem pressa. As feridas são tratadas com paciência. Porque o Espírito Santo não tem pressa em sair de perto de quem se entregou por inteiro. Ele sabe que a solidão te deixou vulnerável. Mas é nessa vulnerabilidade que ele encontra espaço para reconstruir. E quando Ele reconstrói, nada fica como era antes. Você se levanta mais forte, mais sensível, mais alinhado com o céu. Não fuja da solidão. Não amaldiçoe esse tempo. Não se desespere por não ter companhia. Pode ser que Deus tenha afastado tudo o que era supérfluo, para que só o essencial permanecesse. E o essencial é Ele. O Espírito Santo não te deixou sozinho. Ele te trouxe para o lugar onde Ele pode falar contigo sem interrupções, onde Ele pode te curar sem testemunhas, onde Ele pode te amar sem ruídos. Esse lugar é santo. O choro como clamor silencioso, lágrimas que o Espírito Santo traduz ao Pai. Há dores tão profundas que não se transformam em palavras. Momentos em que a alma se curva, mas a boca se cala. Quando o sofrimento atravessa o espírito com tamanha força que tudo o que resta são lágrimas. Nessas horas, você talvez se sinta fraco, impotente, incapaz de orar ou expressar sua dor. Mas o que muitos não sabem ou esquecem é que cada lágrima que escorre do seu rosto não se perde no chão. Ela é recolhida pelo Espírito Santo como um clamor silencioso e levada diretamente ao coração do Pai. O Espírito de Deus não despreza lágrimas. Ele as entende melhor do que qualquer palavra. Lágrimas falam línguas que os homens não compreendem.
são códigos espirituais. Cada gota carrega um pedido, uma entrega, uma confissão, uma saudade, uma dor, um cansaço. E o Espírito Santo, como consolador fiel, interpreta cada uma delas com precisão divina. Mesmo quando você não consegue articular um "me ajuda", ele já está levando ao céu o grito que o seu coração não conseguiu soltar. Há quem despreze o choro. Há quem diga que é sinal de fraqueza, de fé vacilante, de falta de controle. Mas o reino de Deus não funciona como o mundo. No céu, o choro sincero é uma oração. É uma linguagem de alma exposta, rasgada, rendida. Foi assim com Ana, que chorou diante do Senhor sem dizer nada, e ainda assim teve sua oração atendida. Foi assim com Davi, que regava seu travesseiro com lágrimas e era visitado pelo Espírito com composições inspiradas. Foi assim com Jesus, que chorou sobre Jerusalém, que chorou diante do túmulo de Lázaro, que suou gotas como sangue no Getsêmani. O Espírito Santo conhece a intensidade de um choro mais do que qualquer outra coisa. Ele vê quando você tenta esconder, quando você limpa os olhos antes de alguém ver, quando você segura para não demonstrar fraqueza. E mesmo assim, ele recebe. Não importa se você chorou em silêncio no banheiro, no carro, no travesseiro ou no pensamento. Cada lágrima é acolhida com reverência no céu. Não existe oração mais pura do que o choro de quem já não sabe mais o que dizer. O mais poderoso disso tudo é que, enquanto você pensa que está desmoronando, o Espírito Santo está reconstruindo sua fé. Ele transforma lágrimas em intercessão, dor em comunhão, cansaço em dependência. Ele te encontra nesse vale, onde só há silêncio e soluços. E ali ele sussurra consolo que não precisa de explicação. Porque há dores que não se resolvem com respostas, mas com presença. E é exatamente isso que ele oferece. A certeza de que você não está sozinho, mesmo que esteja chorando. Em muitos momentos, o Espírito não te responderá com palavras. Ele te envolverá com uma presença tão real que fará o choro cessar naturalmente, como uma criança que se acalma apenas por sentir o colo do pai. Essa é a linguagem do céu. Essa é a resposta que não vem com lógica, mas com amor. Quando você chora, você entrega o que é mais íntimo, o seu limite. E quando você chega ao limite, é exatamente onde o Espírito começa a agir com maior profundidade. Talvez você tenha chorado hoje, talvez esteja tentando segurar agora, ou talvez esteja anestesiado, incapaz até mesmo de chorar. Em qualquer desses casos, o Espírito Santo está perto. Ele não espera sua performance, ele não exige eloquência, ele não quer máscaras, ele quer você como está. E se o que você tem para oferecer são lágrimas, então isso será o suficiente para abrir os céus. Lembre-se, cada lágrima tem peso eterno. Nada do que você derrama diante de Deus é em vão. O Espírito Santo recolhe, interpreta e apresenta ao Pai. E o Pai responde, não no seu tempo, não da sua forma, mas com fidelidade infalível. Há orações que começam no coração, mas há aquelas que começam nos olhos. E quando você não consegue falar, chore. O céu vai entender. Quando o Espírito Santo reorganiza sua vida sem pedir permissão, você pode até achar que está tudo desmoronando, mas na verdade está sendo reposicionado. O Espírito Santo, quando encontra portas fechadas, pessoas indo embora, oportunidades evaporando, não está perdendo o controle, está assumindo o controle. E o mais surpreendente é que ele faz isso sem alarde, sem explicações, sem pedir permissão. Ele sabe que, se te consultasse, você tentaria impedir, porque você ainda está apegado ao que não cabe mais na nova estação. Porque você ainda está tentando salvar algo que o céu já decidiu encerrar. É por isso que, muitas vezes, as mudanças vêm com dor, com silêncio, com confusão. Mas não é castigo, é realinhamento.
O Espírito Santo não é um visitante que te observa de longe. Ele é um construtor que habita dentro de você. E como todo bom construtor, ele derruba o que é instável, mesmo que tenha sido bonito por fora. Ele remove o que parece funcional, mas que internamente está apodrecido. Ele troca os móveis do coração, muda as rotas da alma, reposiciona relacionamentos, mexe nas suas prioridades. Tudo para que você caiba no plano que o Pai tem para a sua vida. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento agora. Pessoas se afastaram sem explicação. Planos que pareciam promissores ruíram. Portas que estavam quase se abrindo foram fechadas abruptamente. Não tente correr atrás do que já saiu. Não tente entender com lógica o que foi feito no campo do Espírito. O Espírito Santo age em dimensões que a mente natural não alcança. Ele tira sim sem avisar. Ele muda rotas sem mostrar o mapa. Mas tudo isso faz parte de uma obra que, no fim, revelará algo infinitamente melhor do que você teria escolhido por si só. Ele sabe o que você não sabe, sabe da intenção oculta, da armadilha disfarçada, do futuro que você não consegue ver. Por isso, quando ele reorganiza sua vida, não está sendo indiferente, está sendo protetor. Está te desviando de laços, está te afastando de ciclos tóxicos, está encerrando temporadas que já esgotaram sua graça. E por mais que doa, é amor. Um amor firme, silencioso, invisível, mas absolutamente real. Muitos resistem a essa intervenção do Espírito porque acham que perderam o controle. Mas você nunca teve o controle. A ilusão era achar que tinha. Agora, o céu está te ensinando a confiar, a soltar, a não lutar contra o que já foi removido por Deus. O Espírito Santo não age por conveniência, ele age por eternidade. Ele não está pensando só no seu conforto de hoje, mas na glória que será revelada amanhã. Quando você perceber que, depois de toda essa confusão, começou a respirar melhor, a sentir leveza, a ouvir de novo a voz do Espírito, então entenderá. Ele te reestruturou. Ele limpou o ambiente. Ele preparou um novo caminho. E fez isso do jeito dele, sem alarde, sem pedir sua autorização, mas com o cuidado de quem te conhece melhor do que você mesmo. Por isso, ao invés de resistir, pergunte: Espírito Santo, o que estás querendo me mostrar com essa mudança? E ouça. Talvez ele não fale com palavras, mas com paz. Talvez ele não explique os porquês, mas te envolva com uma convicção doce de que você está no lugar certo, mesmo sem entender nada. Não confunda silêncio com ausência, nem perda com punição. Muitas vezes é no caos que a ordem divina se estabelece. É na falta de respostas que o céu te reposiciona. E é na aparente desorganização que o Espírito Santo está trabalhando com mais intensidade. Se você deixou algo para trás, se perdeu algo que julgava essencial, se viu sua rotina virar de cabeça para baixo, não desespere. Você não está sendo punido, está sendo reorganizado. E o novo que Deus tem para você exige espaço. Por isso, Ele está limpando, removendo, desconstruindo, para que você possa viver algo que vai além do que orou, além do que sonhou, além do que achou que era possível. A preparação no secreto, o Espírito que te fortalece no anonimato. Há uma estação da vida em que Deus silencia os aplausos, esvazia as plateias e te leva para o bastidor da existência. Nesse lugar, onde ninguém vê, ninguém elogia, ninguém reconhece, o Espírito Santo começa um dos processos mais profundos e transformadores, o da preparação no secreto. Você sente que está parado, que a vida não anda, que tudo o que faz parece invisível, mas o céu está te construindo com detalhes que a pressa não conseguiria produzir. O anonimato, muitas vezes, é o esconderijo onde a glória de Deus começa a ser moldada. O mundo te diz que visibilidade é sinal de progresso.
que reconhecimento é sinal de sucesso. Mas o Espírito Santo trabalha ao contrário da lógica humana. Ele te esconde para te fortalecer. Ele te isola para te consolidar. Ele silencia tudo ao redor para que você ouça apenas uma voz, a dele. E nessa voz há cura, identidade, direção e verdade. Porque ele sabe que se você subir rápido demais sem estrutura, desmorona. Mas se for fortalecido nas raízes, resistirá aos ventos, às críticas, às pressões e às tentações do palco. Enquanto você acha que está sendo esquecido, o céu está te treinando. Cada dia que parece inútil é, na verdade, uma aula do Espírito. Ele está te ensinando a orar sem sentir, a confiar sem ver, a servir sem ser aplaudido, a amar sem receber de volta. Isso não é castigo. Isso é construção, porque os que fazem diferença no mundo são formados onde ninguém está olhando. Eles aprendem a depender de Deus quando não tem mais nada. Eles aprendem a obedecer mesmo quando não entendem. E é aí que nasce uma fé inabalável, uma autoridade real, uma unção que não se corrompe. Há bênçãos que Deus não libera enquanto você ainda deseja a aprovação dos outros. Há promessas que ele retém porque sabe que, se as entregasse agora, você as idolatraria. Por isso, o processo no secreto é necessário. É lá que o Espírito Santo alinha seu coração, ajusta suas intenções, limpa o orgulho disfarçado de boas intenções. Ele não te quer famoso, ele te quer fiel. E a fidelidade é provada quando ninguém vê, quando ninguém reconhece, quando você continua firme, mesmo sem ter retorno algum. Você pode estar se perguntando, por que Deus me escondeu? Porque Ele te ama demais para te expor antes do tempo. Porque Ele está escrevendo algo eterno, não um enredo rápido e descartável. Ele está te preparando para carregar coisas que outros não suportariam. E essa preparação é silenciosa, longa e muitas vezes solitária, mas é também santa, necessária e gloriosa. Lembra de Davi? Ungido no anonimato, preparado no campo, esquecido pelos irmãos. Mas foi lá, no meio das ovelhas, longe das luzes e dos holofotes, que o Espírito Santo o ensinou a lutar, a cantar, a depender. O trono viria sim, mas só depois da caverna, da rejeição, da espera. E é assim com você. O que Deus tem é grande demais para ser entregue a alguém imaturo. Então Ele te amadurece no escuro, te forja no silêncio e te prepara no secreto. Não menospreze os dias pequenos. Não despreze o lugar onde ninguém te vê. É lá que a unção verdadeira cresce. É lá que a firmeza espiritual nasce. E é lá que você será equipado para o que o céu já reservou para a sua vida. Enquanto você pensa que está esquecido, o céu está prestes a te revelar. Mas não antes do tempo, não antes de você estar pronto. E quando chegar o momento, o próprio Espírito te levará até onde você deve estar. Não precisará forçar, se promover, manipular. A graça vai te posicionar. E tudo aquilo que parecia atraso será entendido como proteção. Se hoje você está escondido, silencioso, cansado e sem respostas, saiba que está exatamente no centro da oficina do Espírito. Ele não te abandonou. Ele está te fortalecendo. E quando esse processo terminar, você será irreconhecível. Não porque estará famoso, mas porque estará inteiro. O silêncio é só o começo do som da vitória. Há um momento em que tudo aquilo que parecia ausente começa a fazer sentido. O silêncio que antes parecia abandono se revela como preparação. A espera que doía como rejeição se transforma em solo fértil para um renascimento. E a dor muda de nome. Agora é processo. Porque aquilo que o Espírito Santo constrói no silêncio nunca nasce fraco. Ele faz crescer em segredo aquilo que um dia será impossível ignorar. Talvez você tenha chegado até aqui sem compreender por que Deus permitiu tantas noites escuras, tantos dias vazios, tantos clamores sem resposta.
Mas hoje o céu sussurra ao seu espírito. O silêncio não foi ausência, foi estratégia. O Espírito Santo nunca te deixou. Ele apenas estava preparando a próxima estação da sua vida, onde a sua fé já não dependerá mais de sinais, mas de convicção. Onde a sua oração não será mais um pedido desesperado, mas uma declaração profética de quem sabe em quem tem crido. Você sobreviveu a batalhas que ninguém viu. Chorou em travesseiros que não ouviram consolo. Se sentiu pequeno demais para promessas tão grandes. E tudo isso te fez pensar que Deus havia se calado para sempre. Mas o que você ainda não entendeu é que Ele estava apenas te reposicionando, tirando os ruídos, calando as vozes, cancelando os planos humanos que não se alinhavam ao plano dele, para que no fim só restasse o som que realmente importa, o som da vitória decretada no céu. A vitória que está chegando não é feita de conquistas visíveis. Ela começa dentro. É a vitória sobre a dúvida, sobre o medo, sobre a paralisia, sobre a vergonha. É a vitória que te devolve a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo nas mínimas coisas. Aquela vitória que não depende do que os outros dizem, mas do que o céu já decretou sobre você desde antes da fundação do mundo. O Espírito Santo está prestes a soprar de novo. Mas agora você está pronto para ouvir, porque aprendeu a discernir o sussurro mesmo no meio do caos. Porque aprendeu a esperar quando tudo gritava para desistir. Porque entendeu que o mover de Deus não precisa de aplausos, precisa apenas de espaço. E você deu espaço, com lágrimas, com silêncios, com orações murmuradas no meio da madrugada. Tudo foi visto, tudo foi registrado, nada foi em vão. Você não está saindo do deserto com as mãos vazias. Está saindo mais forte, mais sensível, mais dependente. O céu te treinou em silêncio para que agora você possa caminhar com autoridade. E aquilo que parecia um atraso será revelado como alinhamento. As portas que se fecharam, proteção. As pessoas que se afastaram, poda. Os sonhos que morreram, espaço para que nasçam os de Deus. Chegou a hora de levantar, não com pressa, não com ansiedade, mas com consciência de quem você se tornou. O Espírito Santo te lapidou em silêncio, porque a obra que Ele tem com você não pode ser construída sobre imaturidade. E agora você carrega algo que o inferno não consegue tocar, a marca da intimidade. A força que vem do secreto, a paz que nasceu na tempestade, e uma unção que não se compra nem se copia, só se recebe no altar da rendição. Este é o som da sua nova estação. Não será o som da dúvida, mas da convicção. Não será o som da solidão, mas da presença. Não será o som do medo, mas da autoridade. Porque quem passa pelo silêncio do Espírito com o coração rendido, sai do outro lado, com a voz do céu dentro do peito. E quando a escuridão tentar voltar, você saberá. Ela não assusta mais quem já viu Deus agir no escuro. Porque quem foi fortalecido no silêncio não precisa mais de sinais para crer. E quem aprendeu a amar a presença de Deus no vazio, nunca mais será seduzido pelo barulho do mundo. Agora, respire fundo, feche os olhos e ouça. O que parece silêncio é Deus se aproximando, é o Espírito Santo se movendo, é a sua vitória nascendo no lugar onde você pensava que tudo havia morrido.